Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós estamos tratando de conhecer os tempos, conhecer os textos-chave para compreender os tempos e conhecer também o tempo que nós estamos vivendo, porque nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo, conhecer os tempos bíblicos, conhecer o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E temos também de conhecer quem somos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Gilmar. Esses vídeos estão sendo postados aí no YouTube para abençoar a sua vida. Eu tenho aí já vários vídeos postados, e quem não assistiu ainda, vai lá, entra, assiste, que vai abençoar a sua vida. Deus me levantou para fazer essa série de vídeos agora, tratando-se dos tempos, depois de uma revelação que Ele me deu, a qual uma terceira coisa vai acontecer com a visão, a revelação, e eu não compreendi se essa terceira coisa seria uma terceira mutação do vírus que está aí, ou uma terceira peste, um terceiro vírus, ou uma terceira guerra mundial. Então eu comecei a orar a Deus, prostei diante de Deus, orando, pedindo ao Senhor que me desse entendimento, discernimento, para compreender. E o Senhor me levou para João, o Evangelho de João, capítulo 8, numa revelação, e o Senhor me disse na revelação que a igreja está pulando os textos que falam de libertação, onde ali João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará, e no verso 36 que Jesus disse: se o Filho dos Homens vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que a igreja de hoje está pulando esses textos de libertação. Continuei orando ao Senhor, e o Senhor me deu uma visão, uma revelação em visão, em que muitas pessoas desapareceram, e os que ficaram se trancaram nos hotéis, nas casas, na residência, com medo de sair. E então não tenho dúvida que o Senhor estava me levando para o entendimento do arrebatamento, e a qual ali em Apocalipse capítulo 6, na abertura do sexto selo, todos os livros, pequenos e os grandes, se esconde da face do que está sentado no trono e do Cordeiro. E aí naquele momento ali a igreja já foi levada, já foi arrebatada, aquele momento que o povo está escondendo. Eu já falei disso em outros vídeos anteriores, porque olhando para a Bíblia em um todo, o arrebatamento da igreja acontece na abertura do seu selo, aonde acontece ali terremotos, a terra treme em vários lugares, o mesmo padrão que aconteceu quando Jesus morreu, que aconteceu o terremoto e a terra tremeu, fendeu, e muitos santos ressuscitaram, Então, e quando Jesus ressuscitou, eles saíram dos túmulos, porque Jesus é a primícia, é o primeiro. Então não tenha dúvida que Deus vai sacudir essa terra, para que todos, a terra fenda, o sepulcro se fenda, e todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então, a gente vê claramente, porque olhando nós para a abertura do capítulo 5, aliás, do quinto selo, lá em Apocalipse capítulo 6, a gente vê claramente que ali são almas que ainda que morreram, os que morreram por causa do testemunho de Deus. Ali não é o da grande tribulação. Muita gente olha para ali pensando que é o pessoal da grande tribulação. Não é as pessoas que morreram na grande tribulação, que os que morreram na grande tribulação, eles vão reviver ali no capítulo 20, já depois que Cristo desce, e no início do reino milenário de Jesus Cristo. Então não pode ser a mesma alma, porque ali no capítulo 7 a gente já vê uma multidão de pessoas, não uma alma diante do altar de Deus. E no capítulo 19 de Apocalipse a gente vê acontecer as bodas do Cordeiro. Então aquelas almas ali são almas que ainda vai participar da ressurreição dos corpos, que é a primeira ressurreição, a ressurreição de Cristo, Então
nós temos que compreender que o arrebatamento vai acontecer, e essa revelação que Deus me deu é para que você compreenda, que eu passe para a sua vida e você compreenda que uma terceira coisa vai acontecer ainda antes do arrebatamento, mas quando essa terceira coisa acontecer, já vai ser o tempo do arrebatamento. Então nós temos que compreender os tempos bíblicos e compreender que esse tempo de hoje é o tempo que nós temos para alcançar a graça de Deus. E olha, falando dos textos-chave, os textos bíblicos, lá em Jeremias 31, a parte do verso 1 diz assim, a palavra de Deus diz assim: e a palavra que é do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Então veja bem, amados, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus falando de Israel voltar do cativeiro, nós já compreendemos que esse é um texto-chave para compreender os tempos, porque quando Israel foi levado para o cativeiro ali, no tempo dos assírios, que foram os assírios que levaram Israel para o cativeiro, e aí voltando um pouquinho mais atrás, Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul, então ficou Israel e Judá. Então Israel foi levado ao cativeiro antes de Judá, foi levado para o cativeiro ainda pelos assírios, e por lá ele ficou. E Judá foi levado para o cativeiro pelos babilônios, e Judá ficou 70 anos no cativeiro e voltou para sua terra, saiu do cativeiro babilônico, mas Israel não voltou. Então quando fala aqui, Deus está dizendo aqui em trazer Israel do cativeiro, não está falando daquele tempo que Jacó voltou do cativeiro, porque está falando de Israel. E olha, aqui diz também de Judá: em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel. Então Israel não voltou do cativeiro naquele tempo que os judeus voltaram, né? O meu povo Israel. E de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e o possuirão. Então, aqui está bem claro para nós compreender que não está falando daquele tempo, porque Israel não voltou naquele tempo. Israel foi espalhado no mundo todo desde o tempo do cativeiro assírio, e ele não voltou. Quem voltou foi Judá, mas porque Judá precisava voltar do cativeiro, precisava existir Judá novamente, porque Jesus Cristo precisava vir como o Messias prometido, e ele precisava, e assim como nasceu na linhagem de Judá, né, que é também linhagem de Davi é da linhagem de Judá, e Jesus nasceu então da linhagem de Judá e Davi, né, dessa descendência. E então era necessário que o Cristo viesse e nascesse em Judá, e ser judeu, porque Cristo ele é judeu, a descendência de Cristo é judaica. Claro que isso nós estamos falando da vida terrena de Cristo, né? Porque como Deus ele é universal, ele é o Todo-Poderoso, mas ele precisava nascer em Judá e nasceu em Judá. Então a nação de Judá precisava existir. Por isso Judá voltou do cativeiro, mas Israel não voltou. Mas Judá voltou para que Cristo nascesse. E era necessário que eles rejeitassem a Cristo para que Cristo abrisse seus braços na cruz e chamasse a todos os gentios à salvação, porque está profetizado lá em Isaías que ele seria a luz dos gentios, né? Então, para que houvesse a salvação ao mundo todo, ele foi rejeitado pelos seus, a qual os seus não receberam, mas todos quantos receberam, foi dado o poder para ser feito filhos de Deus. Então, a partir do momento que houve o sacrifício de Jesus Cristo, que o povo judeu não receberam,
e nós não fomos introduzidos no reino de Israel, no reino de Judá, nós fomos introduzidos no reino dos céus, porque Cristo não tinha nenhum reino aqui na terra naquele tempo, apesar de, mesmo que toda essa terra sendo dele, né? Apesar não, graças a Deus que toda a terra é dele, mas o reino não era dele, o único reino dele era o reino de Judá, mas ele não foi recebido pelo povo judeu. Então o único reino que ele tinha para nos fazer é o reino dos céus. Por isso nós, igreja, nós somos introduzidos no reino dos céus e nós vamos ser levados para o reino dos céus, para estar com ele para sempre. E então Judá foi disperso no ano 70 também, né? Isso foi profetizado pelo próprio Cristo, e Judá foi disperso no mundo todo, como já estava disperso Israel. Então, quando fala aqui a palavra de Deus na volta de cativeiro de Israel, não está apontando para aquele tempo, mas está apontando para esse tempo agora que já Israel voltou a existir. Então veja bem, nós estamos vendo o cumprimento de profecias acontecendo aos nossos olhos, porque Israel hoje é realidade. Passou o quê? Passou mais de 2000 anos aí, Israel espalhado no mundo todo, depois Judá também foi espalhado no mundo todo, e em 1948 Deus traz novamente Israel a existir. Então, quando nós olhamos, está tratando da volta do cativeiro de Israel e de Judá, não está falando para aqueles tempos, nos tempos bíblicos, mas sim nesses tempos de hoje que nós estamos vendo aí Israel, que é a realidade. Então está trazendo para esse tempo nosso de hoje. E cadê Judá? E aí nós temos que compreender, porque em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 22, diz assim: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será seu rei de todos, e eles serão rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então veja bem, isso são textos-chave para compreender. Israel, ele não voltou do cativeiro no tempo que Judá voltou, e depois Judá, nos anos 70 depois de Cristo, é espalhado no mundo todo, e agora Israel volta a existir. E a palavra de Deus está dizendo que nunca mais serão duas nações. E repete, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então não serão mais dois reinos, será um reino só. Israel é o que nós vemos aí hoje. Então nós estamos vendo o tempo bíblico, a profecia bíblica se cumprir aos nossos olhos. E no verso 23 diz: e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Então veja bem, nós estamos vendo aqui um tempo em que Israel volta a existir, né? A nação de Israel, o povo que estava espalhado no mundo todo, eles voltam do cativeiro agora para Israel. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, mas ainda há coisas para cumprir, porque quando nós olhamos para Daniel, fala-se de Israel e da cidade santa. Então quando eu falo do tempo do fim lá, em Daniel, está falando de Israel, da cidade santa. Então ainda falta a cidade santa ser liberta, mas também falta Israel ser purificado. E aqui é bem claro no verso 23: e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Então ainda falta esse cumprimento em Israel. Isso vai acontecer quando? Então nós precisamos olhar para a Bíblia e compreender os tempos-chave e compreender os tempos bíblicos, porque isso vai acontecer no tempo da grande tribulação, quando
Deus volta a tratar com Israel. Isso depois de terminar o tempo dos gentios, o tempo da graça, em que Cristo vai vir, que é Deus, né? Cristo é Deus, tem isso na mente. Cristo vai vir e vai arrebatar a sua igreja, vai nos levar para estar sempre com Ele. Então, a partir do momento que o tempo dos gentios termina com o tempo da igreja, que o tempo do gentio é o tempo da graça, é o tempo aceitável, é o tempo da igreja, é o tempo dos gentios serem salvos. Então, encerrando esse tempo dos gentios, né, o tempo da igreja, a igreja é levada, então Deus volta a tratar com Israel. Isso está nas profecias bíblicas. Nós olhando a Bíblia como um todo, nós compreendemos isso. Então, Jesus vai vir, né, no tempo da grande tribulação, quando Israel estiver cercado por todos os seus inimigos. A gente vê lá no livro de Ezequiel, a gente vê lá capítulo 38, 39 de Ezequiel, a gente vê ali, vê também no capítulo 14 de Zacarias. Então eles vão clamar, Zacarias dá um entendimento maior, eles vão clamar a Deus, vão clamar a Cristo, e Ele vai vir e vai descer sobre o Monte da Oliveira. E ali o Monte, Zacarias diz que o Monte da Oliveira vai fender, vai dar duas nascentes, né? Uma para um mar, outra para outro mar, que é a água que vai purificar ali os mares, né? Que foi contaminado pela guerra. Pela guerra do anticristo, né, contra Israel e contra o Cristo. E isso a gente vê perfeitamente em Ezequiel capítulo 47, né? A gente vê ali as águas que vai purificar ali os ribeiros e as nascentes e os mares, tudo vai ser purificado. Mas isso é um outro assunto mais para frente. Mas então a gente vê claramente que Jesus ele vai vir e vai estabelecer seu reino milenar lá em Jerusalém, e ele vai vir para os judeus, e ele vai reinar através de Israel. Esse é o reino milenar de Jesus. Ele vai reinar através de lá, vai reinar em todas as nações, isso antes do julgamento final. Então nós olhamos para cá e nós vemos já cumprindo, Israel voltando do cativeiro, mas ainda falta coisas para cumprir. Ainda Israel tem que ser purificado, e isso vai acontecer no tempo da grande tribulação, na volta de Jesus Cristo, no estabelecimento do reino milenar. Então nós olhando para a Bíblia, nós conhecemos tempo. E quando nós olhamos aqui para o capítulo 2 da nossa leitura de Jeremias 31, a qual diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. No verso 3 diz: porque eis que vem o dia vem dias, diz o Senhor. Então esses dias que vem é o dia do Senhor, o dia da tribulação. E esse grande dia do Senhor, nós vamos falar dele, porque o dia do Senhor é real, ele é profetizado, ele ainda não o cumpriu, mas ele vai se cumprir, e nós vamos falar sobre o dia do Senhor em outros vídeos. Mas eu quero dar continuidade aqui nesse vídeo, falando do nosso tempo, porque é importante nós falarmos desse nosso tempo, conhecer esse nosso tempo que nós estamos vivendo, porque se nós não conhecermos esse nosso tempo, nós não vamos aproveitar o tempo que nós temos para a nossa salvação. Então olhamos, conhecemos os tempos bíblicos, sabemos que muita coisa já aconteceu, outras coisas estão acontecendo, outras vão acontecer, mas temos que olhar para esse nosso tempo que nós estamos vivendo e compreender. Então veja bem, lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 em diante diz: e nós, cooperando também com eles, com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Verso 2: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então veja bem, amados, esse texto de 2 Coríntios 6 aqui,
de 1 a 2, né? Ele está falando bem claro para nós no tempo aceitável e no tempo da graça, no tempo de hoje. E o tempo aceitável para nós, o tempo da graça é hoje. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, então é hoje o dia que nós temos para nos acertar com o nosso amado Deus. O dia que nós temos para fazer a obra de Deus é o dia de hoje. O dia que nós temos para nos reconciliar com o nosso Deus é hoje. O dia que nós temos para entrar em comunhão com o nosso Deus é hoje. Hoje é o dia de nós orarmos ao nosso Deus. É o dia de nós reunirmos em comunhão com a igreja, de estarmos orando juntamente com a igreja, que nós sabemos quando a igreja ora, as coisas acontecem. Então, quando a igreja orou ali no Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, Pedro foi liberto, foi solto pela oração da igreja, porque quando a igreja ora tem peso. Mas também quando reunimos para orar em casa, ou na casa do nosso vizinho, na casa de uma pessoa, quando nós ajuntamos para orar, a nossa oração tem peso, tem valor, porque Jesus Cristo diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas, Ele estará ali. 2 ou 3 pessoas ali, no nome dEle, Ele estará ali. Então precisamos ter esses momentos de oração, de comunhão uns com os outros, oração, porque o Espírito Santo é o Espírito de comunhão. Mas também temos de ter nosso momento de comunhão, de íntima comunhão com o nosso Deus, a qual Jesus Cristo diz lá em Mateus capítulo 6, quando quisermos orar, entraremos em nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos em secreto para o nosso Deus, com Ele. Esse é o momento de intimidade, de comunhão com o nosso Deus, que todos nós precisamos. E nós temos esse dia de hoje, esse é o tempo aceitável para termos comunhão com o nosso Deus e acertarmos com Ele. É ali diante dEle que nós vamos prostrar diante dEle, vamos pedir perdão a Ele no nosso pecado, e vamos pedir a Ele que perdoe aqueles que nos têm maltratado, vamos liberar perdão. É ali que nós vamos colocar diante do nosso Deus as nossas dificuldades de compreensão, os nossos problemas de relacionamento. É ali que nós vamos pedir a Ele que nos liberta daquilo que está nos aprisionando, daquilo que está tirando a nossa paz, que está nos fazendo até não ter bons relacionamentos com os nossos e com os outros. É ali um momento que nós vamos ser fortalecidos em Deus para amar a nós, aos nossos e ao nosso próximo. É nesse momento que somos fortalecidos no nosso amado Deus e Pai, do seu Santo Espírito, a qual Ele nos enche do seu Espírito e nos leva cheio do Espírito para ter bom relacionamento com a nossa família, com os nossos e também com o nosso próximo, com as outras pessoas. É nesse momento de íntima comunhão que nós nos fortalecemos no nosso amado Deus. Então nós precisamos ter esses momentos. E é no dia de hoje, hoje é o dia de nós ter essa comunhão com o nosso Deus, em oração com Ele. Hoje, em comunhão com Ele, em entrega a Ele. Hoje é o dia que nós temos para ir orar com a nossa família, reunir a nossa família para orar em comunhão. Porque onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, Ele estará. É o dia que nós temos para reunir com nossos vizinhos, orar com eles. É o dia que nós temos para reunir com nossos irmãos, orar com eles. É o dia que nós temos para estar reunido também na igreja e cultuar o nosso Deus como igreja, cultuar, adorar, louvar o nosso amado Deus. Então esse hoje é o tempo aceitável que nós temos. Então quando a palavra de Deus está dizendo aqui em 1 Coríntios 6, está dizendo aqui que ali no verso 2 em diante diz, porque diz, ouvinte em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Então está falando Deus num tempo aceitável e diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Veja bem, amados, a palavra está sendo tão clara, dizendo eis aqui agora, é agora. Não é amanhã, agora, o tempo aceitável. Eis
aqui agora, o dia da salvação. Esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de hoje, esse agora, é um tempo aceitável, é o tempo da salvação, porque o tempo aceitável é o tempo da graça que nós estamos vivendo, é o tempo da salvação que nós estamos vivendo. Porque todas as vezes que nós arrependemos do nosso pecado e olharmos para Cristo, nós somos perdoados, mas sim olharmos de coração contrito, arrependido, porque o arrependido é aquele que não decide não mais praticar. Não adianta pedirmos perdão daquilo que nós vamos continuar praticando. Deus, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele sabe o que realmente, de fato, nós arrependemos e não vamos mais continuar fazendo, e aquilo que a pessoa está pedindo perdão, mas vai continuar fazendo. E a pessoa só alcança perdão daquilo que ele não vai mais fazer, não quer mais fazer. E esse é o morrer com Cristo para o pecado, e ter o corpo do pecado desfeito da nossa vida e ressuscitar com Cristo para a vida. Nós nos arrependemos do pecado de vez, decidimos não pecar mais, entregamos a nossa vida a Cristo, né? Morremos com Ele para o pecado, o corpo do pecado é desfeito na nossa vida, e nós ressuscitamos com Ele para a vida, agora para uma vida a qual nós não decidimos não mais pecar. E se pecar é porque não sabemos que é pecado, porque aí está a diferença do ímpio para o santo. O santo é aquele que se arrepende do pecado e não quer mais pecar, e só peca se não souber que é pecado. Se caso ele pratica a coisa que ele não percebeu que é pecado, e quando ele vê que é pecado, ele arrepende, olha para Jesus Cristo e é perdoado. Esse é o santo. O ímpio é aquele que peca, sabe que é pecado e continua pecando. Então existe essa diferença, e esse é o tempo aceitável de nos arrepender definitivamente, não querer mais pecar e ser salvo em Cristo Jesus, passar por esse processo verdadeiramente, por esse processo do novo nascimento, ser uma pessoa nova nascida, agora filho de Deus, não mais carnal, natural, mas agora um homem, uma mulher já espiritual, passado pelo processo do novo nascimento, nascido agora pela água e Espírito em Cristo Jesus. Então esse é o nosso tempo aceitável. E quando nós olhamos para Jó, capítulo 14, verso 1, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação, sai como a flor e murcha e foge também como a sombra e não permanece. Verso 3: e sobre este tal, sobre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limites, e não passará além deles. Então veja bem, o que a palavra está dizendo aqui em Jó, capítulo 14, é que nós temos pouco tempo, é de poucos dias, nossa vida é de poucos dias em relação à eternidade. Aqui nós vivemos o quê? Aqui, hoje, nós estamos com longevidade maior, nós estamos vivendo 80, 90, 100 anos. Isso não falando lá nos tempos bíblicos, onde ali pessoas viveram, Adão viveu 800 anos, e muitos viveram aí uma longevidade muito grande, até o tempo de Abraão viveu 100 e tantos anos. Mas depois Deus determinou, limitou esse tempo de vida, 70, 80 anos é o tempo de vida do homem. Hoje nós estamos tendo uma longevidade maior, aí devido ao remédio e hoje o conhecimento da ciência, onde nós estamos tendo essa vida aí de 100, alguns passam dos 100 anos. Mas isso diante da eternidade, isso não é nada. Essas pessoas que vivem aí 100 anos, diante da eternidade é um piscar de olho. Essa vida que nós temos aqui, esses poucos dias que a palavra de Deus nos revela que é o nosso dia, o nosso tempo aqui nessa terra, diante da eternidade é um piscar de olho. É só um piscar de olho, não passa disso, não passa de um piscar de olho.
Então, nós temos que compreender que esse nosso tempo, esse tempo nosso, é o tempo de hoje, é o tempo oportuno que nós temos, é o tempo da graça, é o tempo aceitável que nós temos. Então, quando nós olhamos no verso 3, que diz: e sobre esse tal, sobre os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo, quem do imundo tirará o puro? Isso aqui é uma expressão muito importante para a nossa conversão. Quem do imundo tirará o puro? Não tem como tirar o puro do imundo. O puro só é tirado do que é puro. Então o puro só pode ser tirado do santo que é Cristo. Os homens todos pecaram com Adão, todos já nasceram debaixo do pecado, e todos foram encerrados debaixo do pecado, mas Cristo não pecou. Então em Cristo nós nascemos puros, porque Cristo é puro. Então nele, na obra redentora de Jesus Cristo, nós somos purificados, santificados no seu santo sangue, no seu santo sacrifício, e nos tornamos puros, porque do imundo não sai o puro. O puro, ele sai do puro. Então o único puro, o único que não é imundo é Cristo. Então nós estamos purificados em Cristo, nós estamos santificados em Cristo, e nós somos regenerados em Cristo. Então é muito importante nós ter esse entendimento que é de nós mesmos. Nós não somos bons. A pessoa de si mesma ela é pura. A pessoa não pode ser salva de si mesma. Às vezes a pessoa, fulano é uma pessoa boazinha, ele não é cristão, mas ele é bonzinho. Ele não é convertido, mas ele é bonzinho. Ele é um cara bom, ele faz isso, faz aquilo outro. Mas não é salvo, porque ainda é imundo, não foi purificado do sangue de Cristo. E precisa ser ministrada a palavra na vida dele, para que ele deixe de ser um homem natural, um homem impuro, imundo no pecado, porque está encerrado debaixo do pecado, para ser agora um homem nascido de novo, um homem espiritual, purificado em Cristo. E é esse tempo que nós temos, esse pouco tempo de vida aqui na terra, que nós temos para alcançar a graça da salvação. Então veja bem, no verso 5: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limites, e não passará além deles. Então, Deus, ele pôs limite nos nossos dias, e nós não passaremos dos dias que Deus determinou para nós. Então todos nós, enquanto aqui nessa terra, nós temos dias determinados na nossa vida, são dias a qual nós vivemos aqui para alcançarmos a graça de Deus. Aqui é onde nós somos testados. Os que alcançaram a graça, os que aceitaram a Jesus Cristo, vão estar em Cristo, purificado nele. Mas os que não aceitaram a Jesus Cristo, os que não se arrependeram do pecado, os que não conseguiram renunciar, negar a si mesmos, se negaram ao pecado para viver em Cristo uma vida santa, esses não vão ser salvos. E o tempo que a pessoa tem para salvar é esse pouco tempo, esses poucos dias. Alguns alcançam aí 100 e poucos dias, mas tem as pessoas que nascem e morrem ainda na flor de idade, pessoas jovens, morrem ainda jovens, e esse é o tempo que nós temos. Então o dia de hoje é o dia que nós temos para nossa salvação, porque é o dia aceitável, é o dia da nossa graça, é o tempo aceitável, o tempo da nossa graça é o dia de hoje. Veja bem, dando continuidade aqui, lá em Salmo 37, a palavra de Deus diz assim: pois ainda um pouco, veja bem, assim como a gente viu em Jó, também aqui no Salmo 1, nós estamos vendo
Nós estamos vendo aqui também no Salmo, aliás, deixa eu voltar aqui, eu não falei sobre o Salmo 1, eu estava falando sobre Jó, né? Então veja bem, o Salmo 1 é muito importante. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizerem prosperará. Então veja bem, eu ia pulando aqui o Salmo 1, mas o Salmo 1 tem algo aqui muito importante para o nosso entendimento. Então no Salmo 1 traz também a questão do tempo, né, a qual nós damos o nosso fruto no seu tempo. Aqui está falando do homem, está falando da árvore, mas é uma figura do homem. Então o homem plantado no ribeiro, ele é como uma árvore que dá o seu fruto no seu tempo. Então nós damos o nosso fruto no nosso tempo. Esse é o tempo de darmos fruto. Isso aqui é uma mensagem a qual muitos se usam para falar de prosperidade, porque está dizendo: as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tá certo, pega-se um gancho, né, para falar de prosperidade, para falar de coisas terrenas, de benção terrena, mas quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, nós vemos que Cristo nos fala para preocupar primeiro com o reino do céu, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós necessitamos, Deus nos acrescenta. Nós precisamos primeiro preocupar com o reino dos céus, com o reino de Deus. Isso só faz quem tem fé. Então quem tem fé, primeiramente preocupa com o reino dos céus, o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós olhamos para o que fala aqui em tempo, vamos falar do tempo aceitável. Vamos falar do tempo que nós temos, que é muito pouco esse tempo que nós temos aqui. Essa nossa vida aqui, ela é rápida demais, passa passageira, porque a vida longa é a vida eterna que nós vamos ter com Deus. E aí a questão é: aonde nós estamos aproveitando o nosso tempo? Porque o tempo que nós temos, o tempo aceitável é esse. É esse pouco tempo que nós temos nessa terra para alcançar uma graça da salvação. Porque a graça é de graça, mas tem condição. Precisa passar pelo processo do novo nascimento. E sem passar pelo processo do novo nascimento, ninguém alcança a graça da salvação. Porque é na graça da salvação que nós somos lavados no sangue de Cristo, mas quando a pessoa se arrepende do pecado, morre com Cristo com ele na obra redentora dele, de Cristo, para o pecado, e o corpo do pecado é descer, a pessoa ressuscita com Cristo para a vida. Então a graça da salvação passa pelo processo do novo nascimento. Quer dizer, é de graça, porque Cristo pagou o preço por nós, mas nós temos de passar por esse processo do novo nascimento, que é arrepender do pecado, decidir não pecar mais, e agora viver com Cristo, para Deus, viver em santidade com Ele. E aí a questão o tempo que nós temos é esse. E aqui diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho que você está recebendo na sua vida? Você está vendo o conselho dos ímpios ou o conselho da palavra de Deus, o conselho de Cristo, seu Evangelho? Nós temos que ver o Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra que Ele tem para nós, é o Evangelho da salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da salvação, e nós temos que ter isso bem claro na nossa vida, e vivemos o Evangelho da salvação e não o conselho dos ímpios. Você está aproveitando o seu tempo para viver o conselho dos ímpios ou viver o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da salvação? E diz também: nem se detém no caminho dos pecadores. Qual é o caminho que você está parando? Você está parando para ir, para acompanhar as pessoas que estão aí nas baladas, que estão aí aonde está ali se prostituindo, que você vai para as baladas aí, lá é o ambiente onde as pessoas se prostituem, aonde as pessoas estão fumando cigarro, uns prostituindo, outros fumando cigarro, outros usando droga, tem pessoas ali tramando violência, tramando morte, ali qualquer coisa é um estupim para que haja uma morte, haja uma violência. É isso que nós vemos no mundo. E aonde você está detendo? Aonde você está indo?
Você está indo para esses, se detendo junto com os ímpios? E continua diz: nem se assenta na rodada dos escarnecedores. Aonde você está assentando? Esse é o tempo que nós temos para a graça da salvação, para nos acertar com o nosso Deus. Esse é o tempo aceitável, o tempo da graça, o tempo da salvação. E você está aproveitando esse tempo para quê? Para a roda dos escarnecedores? Ou você está aproveitando para se acertar com Deus, para comunhão com Deus, para viver uma vida íntima, profunda com Deus? E isso nos se preocupa muito, porque às vezes, mesmo no meio da igreja, no meio cristão, se estabelecem rodas de escarnecedores. Quantas vezes pessoas não se reúnem para falar do irmão, falar da irmã, para falar da vida alheia? Isso é roda de escarnecedores. Quantas vezes não se reúnem, muitas vezes nas portas das igrejas, para contar piada? Piada é roda de escarnecedores, porque a pessoa não está contando piada dele mesmo, está contando piada de outra pessoa. Normalmente a pessoa está contando piada, tem aqueles piadistas, né, que faz piada com pastores, piadas com padres. Tem aí quem faz piada com o Maomé e depois é degolado, né? Porque o cristão faz isso, porque o cristão ama, tem amor, mas os muçulmanos degolam. A pessoa vai lá e faz piada com Maomé e é degolado. A gente viu isso aí na França já por algumas vezes isso acontecer. E isso é roda dos escarnecedores. Quem faz piada, caricatura com a vida alheia, isso ele está escarnecendo o outro. Fazer piada da outra pessoa é escarnecer da outra pessoa. Existem as piadistas aí que faz piada da sua mãe, da sua esposa, do seu pai, dos seus parentes, está escarnecendo os seus. A pessoa está usando um meio humorístico para escarnecer das pessoas. E aí a gente vê umas consequências que isso leva. A gente vê aí, por exemplo, quando fizeram caricatura aí de Maomé, a gente viu que houve morte, que poderia ser evitada, porque não precisavam fazer aquilo. A pessoa não precisa se vestir, ter diversão, à custa de escarnecer os outros. Nós somos cristãos, somos pacíficos, e não precisamos levantar a ira das pessoas. Mas pastor, isso é liberdade de expressão. É porque o mundo não está sabendo mais o limite das coisas. Nós estamos vivendo um tempo que não há mais limite. Escarnecer das pessoas não é liberdade de expressão. Escarnecer de religião, escarnecer de pastores, de padres, escarnecer de qualquer que seja, isso é o cúmulo do absurdo. Isso ultrapassa a ética, a moral, porque isso fere a dignidade das outras pessoas, mesmo sendo quem já morreu há algum tempo, mas foram pessoas que viveram. E quando a pessoa usa o humor para escarnecer da vida alheia, seja ele de que religião for, ele está agredindo aquela religião, está agredindo aquela pessoa, está agredindo aquela fé. E nós cristãos não podemos entrar nessa roda dos escarnecedores. Nós cristãos não escarnecemos de ninguém. Nós não podemos estar depois do culto nas portas da igreja contando piada. Porque quando alguém contando a piada está falando de alguém, está escarnecendo alguém. O humor hoje é baseado em cima de piada que está escarnecendo alguém. Está falando da vida de alguém, de alguma pessoa. E isso não é compatível com a ética cristã, com a vida cristã. Nós cristãos, nós não podemos participar desse mundo que escarnece as pessoas, desse mundo aí piadista, de humor, que faz humor trazendo coisas que de baixo calão, de imoralidade sobre a vida das outras pessoas, seja de quem quer que esteja falando, seja de uma religião ou de outra religião. Nós temos que respeitar.
Quando alguém vai lá, faz uma caricatura de alguma religião, está desrespeitando a fé daquele povo. Assim também acontece com a vida cristã, quando se faz humor sobre Jesus Cristo. Quando faz humor sobre Jesus Cristo, o cristão não vai lá degolar, matar, porque nós amamos a pessoa e oramos para que essa pessoa se converta de fato. Porque essa pessoa não é uma pessoa salva, é uma pessoa escarnecedora, é uma pessoa que, se não houver conversão na vida dela, quando ela vier a ressurreição final, que acontecerá nos últimos dias, no juízo, o lugar dela será lançado no lago de fogo. O lugar dela é lá no lago de fogo e não na eternidade com Deus. Então precisamos pregar uma palavra que liberte as pessoas dos grupos escarnecedores, liberte as pessoas desse mundo aí piadista, desse mundo de humor que escarnece das pessoas, que escarnece das religiões, que escarnece dos líderes das religiões. Isso não é saudável, isso é abominação, isso é coisas que vai contra a ética cristã, seja quem for. E nós vemos que quando escarnece da fé muçulmana, há resposta violenta. Mas nós cristãos, nós não respondemos com violência, mas nós respondemos com amor, pregando o Evangelho e a palavra de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós cristãos, nós igreja, temos que ter muito cuidado para não entrar no mundo dos escarnecedores, para não entrar nas rodas dos escarnecedores, porque nós somos santificados em Cristo Jesus, e da nossa boca não pode sair nada que agrave a pessoa. Quando nós olhamos para Mateus capítulo ali 5, nós vemos Jesus Cristo falando ali, a partir do verso 20 ali, nós vemos ali que quem xingar a outra pessoa de raca ou de tolo é digno do fogo do inferno ou do juízo do sinédrio, é digno de ser julgado e condenado. Então, quando se chama alguém de tolo ou de raca, que é um nome desqualificativo, então quando traz uma palavra que desqualifica alguém, essa pessoa está pecando, já é digno de condenação, precisa se arrepender para ser perdoado. Quanto mais agredir a fé das pessoas, agredir a pessoa que está vivendo a sua fé, vivendo o Evangelho, e é agredido por piadas, que negride a imagem de pastores, a imagem de padres, de líderes, e também piadas, humores que negride aí outras religiões, também deveria ser banido. Pessoas que fazem isso deveriam ser processadas pelo Estado, mas o Estado, em nome da liberdade de expressão, e não põe limite, acha que isso é liberdade de expressão. Agredir a fé dos outros, as religiões, não é liberdade de expressão, liberdade de expressão não. Isso é crime, a qual esse mundo limpo que nós estamos vivendo hoje dá gargalhada e acha que isso é diversão. E um dia, naquele dia grande, o dia do juízo, todos vão ser condenados por esse tipo de ação, se não houver arrependimento. Porque todos que se arrependerem, enquanto esse tempo da graça que nós estamos vivendo, tempo da graça, esse é o tempo que nós estamos vivendo para nós sermos salvos. Então, enquanto nesse tempo da graça, nós somos perdoados, mas desde que se arrependemos e comprometemos não mais continuar na roda dos escarnecedores. Dando continuidade, amados, lá em Salmo 37, a palavra de Deus diz assim, 37:10: pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então veja bem, amados, ainda um pouco, e os ímpios não mais existirá. A gente vem falando aí,
sobre a questão da condenação. E quando nós olhamos para esses verso 10 do Salmo 37, nós vemos aqui uma palavra-chave, aonde está nos levando para o cumprimento dos tempos do fim. Então, existe texto bíblico que nos remete direto para o tempo do fim, porque aqui quando fala, pois ainda um pouco, os ímpios não mais existirá, e nós olhamos aí, nós vemos a impiedade, aí nós vemos a humanidade e as nações nadando no meio da impiedade. Nós vemos aí que os ímpios continuam aí nadando de braçada, pecando todos os dias, cometendo coisas impuras, injustas. Nós vemos pessoas aí que atingem a fé das pessoas e nada acontece com eles. Nós estamos vivendo esse mundo ímpio, esse mundo de impiedade. E aí a pessoa vai dizer, mas pastor, como é que a Bíblia está falando que ainda um pouco, e os ímpios não mais existirá, se já tem mais de 2000 anos que essa palavra foi escrita, que esse salmo foi escrito? Então nós temos que, olhando para o tempo, nós estamos estudando o tempo, falando do tempo e do tempo que nós temos. Então nós olhamos que o tempo para Deus, que é eterno, o tempo que nós vivemos aqui é muito pouco, é um piscar de olho. Diante de Deus isso é muito pouco. 1000 anos para Deus é como um dia para Deus como 1000 anos, 1000 anos para Deus como um dia, porque Deus ele é intemporal, ele não é temporal igual nós somos temporais, mas Deus é intemporal. Nós só vamos ser intemporal como Deus quando estiver com Ele na eternidade. Então, enquanto aqui nessa terra, o tempo para nós é pouco, e aqui vemos que ainda um pouco e os ímpios não existirá. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer no final dos dias. Nós sabemos que a grande tribulação ela vai acontecer, a ira de Deus é real, ela vai ser despejada sobre as nações ímpias, sobre a impiedade, e é o tempo da grande tribulação, a qual a besta também vai estar agindo. Então vai ser uma tribulação a qual é única, nunca teve e nunca mais existirá. Então já é Deus castigando a impiedade, mas ainda não é o fim, porque Jesus vai vir em um tempo que ele vai tratar com Israel e vai governar aí 1000 anos através de Israel, porque ele vai vir um tempo que Israel vai estar cercado por muitas nações que está querendo banir Israel da face da terra. Então eles vão clamar pelo seu Messias, que é Cristo, né? Vão reconhecer que Cristo é o Messias, e Cristo vai vir, que é o Senhor, e vai salvar Israel, libertar Israel, e vai governar 1000 anos através de Israel. Essa é a palavra. Não vou até aqui muito sobre isso, porque eu já falei um pouco sobre isso, e mais no final a gente vai trazer um vídeo mais explicativo sobre a questão do reino milenar, da instalação, porque na instalação do reino milenar há sim guerra, né? Porque o anticristo vai juntar com muitas nações contra Cristo, né? Contra Deus, mas Deus vai vencer. A palavra de Deus diz que lá em Apocalipse que com a espada que sai da boca de Jesus Cristo, todos que estão seguindo o anticristo ali na guerra vai morrer. E então o anticristo vai ser lançado no lago de fogo, e o diabo vai ser preso, preso por 1000 anos, né? Então só depois dos 1000 anos do reino milenar, que quando o diabo vai ser solto um pouco de tempo, vai sair para tentar as nações novamente, vai aliciar as nações e vai levar contra o acampamento dos santos, que é o acampamento da igreja. Já falei isso em outros vídeos, mas a gente vai falar disso mais em vídeo futuro, e contra Jerusalém. Então descerá fogo do céu e vai queimar todos que estavam seguindo ali o diabo, e o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Então aí vai perecer toda a impiedade, acabou, vai haver um julgamento ali diante do trono branco, e os que não foram achados escritos no livro da vida vai ser lançado, todos vão ressuscitar, mas vai ser lançado no lago de fogo, e os que estão no livro da vida
vai ir para o novo céu, nova terra com o nosso amado Deus, e com a igreja, que a igreja já está já no corpo glorificado com Cristo. Cristo já desposou a noiva, já não é mais noiva, agora é esposa, né? A igreja nesse tempo já é esposa de Cristo. E todos nós vamos estar para sempre com Cristo salvos. Os outros vão estar no lago de fogo, os que não foram salvos. Então a impiedade vai perecer, vai acabar. Então é nesse tempo do fim. Então quando nós olhamos para o Salmo 37, o verso 10, nós estamos falando de coisas que vai acontecer no tempo do fim. Então esse é um verso-chave para compreender o tempo do fim. Então, fazendo cruzamento desse verso com vários outros textos bíblicos, a gente vai ter um entendimento do que vai acontecer no tempo do fim, né? Então diz, né? Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aí aqui eu quero trazer aqui um ponto de compreensão para os ouvintes. Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Esse tempo de paz que está dizendo aqui, esse tempo de deleitar, não é esse tempo nosso que nós estamos vivendo. Nós temos que compreender bem os tempos. Não adianta eu vir aqui orar em cima disso. A palavra do Senhor está dizendo que os mansos herdarão a terra e vamos deleitar na abundância de paz. Não adianta, porque isso aqui é para o tempo futuro. Esse tempo aqui, que os mansos herdarão a terra, está falando do governo milenar de Jesus Cristo e também da eternidade com Deus, porque está falando do tempo do fim. Porque lá na eternidade com Deus, não vai haver mais maldição alguma. Todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. E lá no novo céu e na nova terra. E lá diz lá no capítulo 21 que todos os que venceram herdarão essas coisas. E o Deus será o nosso Pai. Nós seremos filhos e Ele será o nosso Pai. Então isso vai acontecer quando? Lá nos novos céus e na nova terra. Então a gente vai ver a humanidade vai ver um pouco disso aqui no tempo do governo milenar. Claro que a igreja já está aqui, vai estar aqui nessa terra como esposa de Cristo, um corpo glorificado. A igreja vai ter a sua função aqui nesse reino milenar, no governo milenar de Cristo, né? Porque somos a esposa dele, vamos estar aqui com ele. Mas muitos vão deleitar nesse tempo, porque vai ser 1000 anos de paz. E depois disso, os que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, e os que o nome são escritos no livro da vida vai para a eternidade. Isso a igreja já não será mais julgada, porque a igreja já está no corpo glorificado, desposada pelo Cristo, né? Esse julgamento lá do trono branco é para o julgamento das pessoas que não passaram pelo processo da primeira ressurreição, que é a ressurreição em Cristo. A segunda ressurreição não é mais a ressurreição em Cristo, porque quando nós olhamos lá para o capítulo 20 de Apocalipse, ali a ressurreição em Cristo encerra ali quando os que foram degolados pela besta revivem, né, que são os últimos que participam da ressurreição em Cristo, que são são em 3 etapas. Quando Cristo morreu, ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele, né? Depois ali que está lá em Colossenses capítulo em 1 Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja, né, que nós somos levados, e depois os que morreram em Cristo, ali os que negaram a besta, que foram degolados, que ali reviverão, diz que eles reviverão e se juntarão também com a igreja, que já está desposada por Cristo. Então essa é a primeira ressurreição. A ressurreição em Cristo é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, onde a morte tem poder sobre as pessoas, é a ressurreição que acontece ali diante do trono branco, a qual o mar vai dar seus mortos, o inferno vai dar seus mortos. Então não é mais a ressurreição em Cristo. A ressurreição em Cristo é aquele que é a ressurreição em Cristo. Quem ressuscita em Cristo, não há mais nenhuma condenação dele. Está lá em Romanos capítulo 8, deu uma condenação lá para os que estão em Cristo. Mas os que não estão em Cristo, os que não alcançaram a graça da primeira ressurreição
ressurreição, que são em Cristo, eles estão sujeitos à morte. Então ali todos ressuscitam, porque o mar vai dar os que morreram, o inferno vai dar os que estão nele, isso é a terra, né? Vai dar os que estão nela, e então serão todos julgados pelo livro, pelas coisas que estão escritas. E os que não foram encontrados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Os outros, os que foram encontrados escritos no livro da vida, vai para a eternidade com Deus, juntamente com a esposa do Cordeiro, com a igreja que já foi desposada por Cristo, né? E alguns estudiosos dizem que vai ser muito difícil ter salvação ali diante ali do trono branco, mas a salvação é de Cristo, é Ele que salva, não é nossa. O meu desejo, o meu coração seria que todos se salvassem, mas olhando pela Bíblia sabemos que nem todos serão salvos, mas prego a palavra, o Evangelho, crendo que muitos serão salvos, muitos serão alcançados, e quanto mais for alcançado em Cristo, salvo em Cristo, melhor que estamos cumprindo o nosso papel, estamos pregando nossos evangelhos, e estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo e cumprindo a obra que Jesus Cristo nos deu. Encerro esse vídeo aqui, darei continuidade no próximo vídeo, ainda falando do tempo aqui, desse tempo que nós estamos vivendo. No próximo vídeo vamos estar estudando ali a partir do Salmo 90 e outras leituras bíblicas, que igual vai nos dar entendimento e conhecimento para compreender todas essas coisas que precisamos compreender. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos, que Deus abençoe vocês com entendimento, com compreensão, e que vocês venham buscar compreender mais os tempos, compreender a palavra, compreender as profecias bíblicas. Isso que eu estou pregando aqui para vocês, ministrando, é só um apontamento para que vocês tenham esse direcionamento e sintam esse desejo, essa vontade de conhecer mais a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos vocês.